Esdras, capítulo 10. Hoje vamos finalizar o livro de Esdras. Um livro muito bom, cujo tema e a palavra-chave principal é reconstrução. Isso se deve porque Esdras ele é responsável por continuar a reconstrução do templo e principalmente a reconstrução espiritual do templo. A gente acompanhou aí a primeira imigração que acontece com Zorobabel, todo o processo, né? O rei libera ele para poder seguir com o seu povo e poder servirem ao seu Deus, que é o Deus verdadeiro, o nosso Deus, ali em Jerusalém. E na segunda imigração Esdras vai, e Esdras vai com outro propósito. O objetivo principal de Esdras ali era a parte espiritual, né? Era estabelecer de novo o culto, o sacerdócio levítico, as coisas espirituais. Esse era o foco e o objetivo de Esdras. Aí que a gente vai chegar agora no último capítulo do livro. Mas, lembrando que Esdras e Neemias originalmente era um livro só. Então, aqui é o final de Esdras, mas na verdade não acabou, ainda temos aí Neemias, certo? Esdras e Neemias é um livro só e muito provavelmente escrito pelo mesmo autor, a saber, Esdras. Então, Esdras capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Muito bem. Nossa, Pai Écio. A gente vê ali que Esdras ele estava muito triste e sozinho. Ele estava chorando. Esse versículo ecoa com uma das bem-aventuranças, né? Que é a segunda. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados, pois eles serão consolados. Nós iremos vencer o pecado em algum momento. É interessante que Esdras aqui, ele não impõe nada ao povo. Ele não impõe, ele não fica criticando demais. Esdras simplesmente chora, sozinho, ele lamenta. Ele estava orando e confessando seus pecados a Deus. E ele estava em pranto por conta dos seus próprios pecados. Então, antes de olhar para a cara dos outros, antes de chorar para a cara dos outros, Esdras olhava para si mesmo. Ele olhava para os seus pecados. A confissão é uma disciplina espiritual e ela não é fácil. Nós devemos confessar os nossos pecados para Deus. E a disciplina espiritual da confissão fala sobre a importância de confessarmos para outra pessoa. Para a gente criar um senso de responsabilidade, parabéns de confiança, né? De prestação de contas, de compromisso. E eles aqui estavam diante de Deus, como todo bom pecador deve estar, confessando seus pecados, triste por eles. Ainda mais que Esdras era o líder do povo, e ele chegou com uma missão espiritual, bem mais forte que Zorobabel. Porque Zorobabel é bem focado mais em construir o templo físico, e Esdras quer reconstruir a parte espiritual. E ele era versátil na lei, ele era um escriba. Ele seria o que a gente poderia chamar hoje em dia de pastor. Ele é como se fosse o pastor da congregação. E ele chega lá, e ele comete erros, e ele chora por conta disso. E esse choro, ele comoveu o povo. Porque muita gente da congregação, fala que homens, mulheres, crianças, todos eles também se ajuntaram a ele. E eles também choraram. Quando acontece algo desse tipo, normalmente a gente tem um grupo de pessoas que é apenas movido pela multidão. Então, tem aquele grupo de pessoas que é do oba-oba, que está chorando simplesmente porque todo mundo está chorando. Mas havia pessoas sinceras ali, que estavam chorando pelos mesmos motivos que Esdras. Isso é sinal de um povo que está completamente entregue ao Senhor, completamente devoto ao Senhor. O povo que se arrependeu dos seus pecados. O povo que olha para si mesmo e reconhece que está errado, que tem que mudar. Esse é o primeiro passo para a mudança. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e mudar.
Porque mediante a isso, a todo esse choro, um homem se destaca, Secanias. Olha o que ele fala, Secanias. Secanias chega, versículo 2, ele toma a palavra e fala para eles: Esdras, a gente transgrediu contra Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Então ele fala: olha, a gente pode estar chorando aqui pelos nossos pecados individuais, né? E pelos coletivos também. E no que tange ao coletivo, Esdras, a gente vai ser feio com uma coisa chamada jugo desigual. Queridos, Deus não gosta do jugo desigual. Às vezes a gente passa muita mão na cabeça, passa pano para isso, a gente romantiza demais as coisas. Deus não gosta do jugo desigual. E Ele odeia o divórcio. Odeia. São duas coisas que Deus não gosta: o divórcio e o jugo desigual. Para tanto, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo falou: você está casado com um descrente? Continua. Você está casado com um cara que não é crente? Continua. Porque é melhor continuar do que divorciar. E aí vai ser abençoado a sua causa. Ou ela vai ser abençoada a sua causa. Mas não procure para si um descrente ou um descrente para aplicar 1 Coríntios 7 na sua vida. Não faça isso. O contexto ali é se um do casal se converteu e o outro não. Que espera-se que um cristão se case com um cristão. Espera-se que o povo de Deus se case com o povo de Deus. Quem lembra da ordem lá de Gênesis 12, Deus chega para e fala para o seguinte: você vai sair agora da tua terra, da tua parentela. Sai agora. E une com a sua mulher, os dois vão se casar e vai embora. Cumprir o meu chamado, fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. Esse chamado de Abraão ele ecoa para nós nos dias de hoje. Deus quer que você se case com uma mulher cristã, com um homem cristão, da igreja, do seu povo, povo de Deus. A gente vê que eles eram severamente punidos quando eles se juntavam com outros povos. Deus fala claramente: ó, vão passar por de espada todo mundo. Vão matar todo mundo, até as crianças e as mulheres, é todo mundo mesmo. Então os animais vão escapar disso. O que eles faziam de vez em quando? Ficavam com logo as meninas bonitas demais. Iam lá e se casavam com elas. Pecado. Às vezes uma filisteia pode chamar sua atenção, querido, mas sabe que Deus não se agrada do jugo desigual. E o foco desse capítulo todo é baseado nisso. Vamos ver que o desenrolar da história é baseado tudo por causa do jugo desigual. Por causa de relacionamentos que não deveriam estar acontecendo, mas estavam acontecendo. E às vezes no dia de hoje a gente fica muito assim: não, eu trago ela para a igreja. Não, eu trago ele para a igreja. É um chamado namoro evangelístico. Você namora com a intenção de evangelizar. Isso não faz sentido. A gente não vê Jesus fazer isso em um momento, nem os apóstolos fazem isso. Isso não faz sentido. Ao invés de você investir tempo no namoro evangelístico, investe na evangelização amiga, seu colega, que está muito mais fácil, te garanto. Que ele é uma amizade duradoura que não vai acabar porque você falou de Jesus para ele. Agora, esse namoro evangelístico aí, qualquer discussão termina e acabou, você nunca mais tem acesso a essa pessoa. E Deus não se agrada do jugo desigual. Deus odeia o jugo desigual, não quer que você faça isso, cara. Ele abomina. É só você ler o Antigo Testamento, ler a história do povo de Deus. E esse pecado é tão grande que eu choro por causa disso. Cara, o que a gente fez? A gente está errado, a gente está muito errado. Só que você tem que falar, mas há esperança. Ó, tá errado, mas quanto a isso, há esperança. Então você tem que ele não é pessimista. Ele percebe que há esperança e ele já pensa logo na solução. Estamos sendo prático. E qual que é a esperança então? Versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres dos seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois essa coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então, Secanias chega em Êxodo e fala: cara, o trem tá feio mesmo, mas tem solução. A gente pode ordenar que cada um despeça suas mulheres. Isso é, não larga. Se você está em um relacionamento de jugo desigual, Deus fala para você: larga, termina. Só o que é um jugo desigual? O jugo desigual, sim, o jugo desigual
ele vem por causa das cargas, né? O jugo era aquilo que era imposto sobre o cavalo, o jumento, e aí ele tinha uma carga. Aí quando um lado estava maior que o outro, ele ficava desigual. Imagina uma carga desigual, não dá para você caminhar, entendeu? Então o jugo desigual é o relacionamento de um cristão com um não cristão. E isso é mais profundo ainda, cara. Isso é o seguinte, não é só, por exemplo, eu sou cristão, então eu vou me relacionar com a menina lá da igreja católica. Beleza, a gente fala isso para adolescente, principalmente. Cara, beleza, você quer não? Não, mas ela é devota, ela é serva de Deus. Mas um dia eles vão casar, e aí? Aí ela vai vir para a sua igreja, ela vai vir para Batista, ou você vai virar católico? Você não vai virar católico, sabe que você não vai. Quando tiver um filho, ele vai para onde? É um final de semana lá e não aqui? Eles vão ficar separando no final de semana? Eu estou falando, na verdade, de uma cidade pequena. A maioria das cidades são grandes, cara. Dá para você estar atravessando ela, deixar um filho lá e outro aqui, entendeu? Muito obrigado, Natália. Então, esse jogo desigual também, cara, ele acontece tudo com você, igual uma pessoa que não tem tanta vida com Deus. Mesmo ela dizendo que é igreja. Que hoje a gente tem o que a gente chama de cristão cultural. O cristianismo cultural tomou de conta, cara. Um exemplo, Neymar. Eu gosto muito do Neymar, excelente jogador, né? Quem sabe ele agora vai pra Copa, acho difícil, mas podemos duvidar disso. E o Neymar posta no stories um versículo bíblico, né? O Senhor é minha força. No outro ele posta pegando 2, 3 mulheres. Tá enfrentando. Que cristão é esse? Entende? Tá muito cheio disso no futebol, principalmente. Então tem muita gente que se diz cristão, não é cristão. Crente até o diabo é. Ele crê que estremece e sobrevesce. Então as pessoas vêm para a igreja, mas nem por isso ela é cristã. Entendeu? Por isso a gente fala da revangelização. Entendi. Então o desigual é isso, certo? Mas aqui nessa época, eles estavam casados com mulher de jugo desigual, né? Sim. Aí o que era jugo desigual nesse contexto, nessa época? Era casar com outros povos. Era claro, só vai casar com o meu povo. Apontando para hoje. Quem é o povo de Deus hoje? Quem crê em Jesus Cristo e realmente é cristão. Então naquela época era permitido então separar dessa forma. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Porque o jugo desigual é abominável aos olhos do Senhor. O divórcio também. Aí você vai entender quando a gente chegar lá. Agora, peraí, então então ele se divorciou, é melhor continuar? Que história é essa? O texto pelo Coríntios 7, você vai entender. Vai chegar lá. Porque o versículo 2 e 3 faz isso aí. Ele fala que eles estão casados, algum 3, é melhor separar, né? Você quer dar um conselho para eles, fala, melhor separar. Vamos falar com Deus aqui, segundo a lei de Deus, né, que se faça segundo a lei de Deus. Aqueles que temem o mandado do Senhor, quem realmente crê em Deus vai separar. Então vamos fazer isso aí. Então o jugo desigual era isso. Eles casavam com filisteus, né, com filisteias, aliás. Eles casavam com amonitas, com os povos, e não podia, cara. O papo é esse, não podia. Um dos melhores exemplos bíblicos da queda de um homem de Deus com jugo desigual é Sansão. Sansão cai por conta disso, cara. Dalila era filisteia, o cara casa com a filisteia e acaba o do cara. A gente vê que Sansão não é a primeira vez que ele faz isso. Isso era mulherengo, ele cai por aí mesmo, ele cai por esse ponto. Homens, eles são tipo os homens. Muitos têm mulher como ponto fraco, cara. A gente pode ver grandes homens que caíram por conta de mulher. A mulher influencia demais, como Sansão, por exemplo. Enquanto a gente tem outros homens que as mulheres fizeram para montar o cara. Esther, a história é essa, né? O rei ali na briga, mas Esther era o rei. Então, escolha uma mulher sábia para falar de vocês. E caso a mulher é a mesma coisa também. Escolha um homem sábio para estar com vocês. Um homem de Deus, de verdade. Não se muda no que o cara fala, olha o que ele faz. Beleza? Continuando aí. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Interessante que Secanias, quando ele chega em Esdras, ele fala, mas isso aí é da sua incumbência, ou ainda assim, isso é da sua responsabilidade, isso aí é do seu cargo, isso aí é da sua função, isso aí não é papel meu. Então Secanias, ele respeita a autoridade. Secanias, ele dá o conselho na surdina, vamos dizer assim, chega em Esdras e fala, isso e aquilo. Mas ele não atropela a autoridade. Isso é algo muito importante. Ele entende que esse é o responsável. Secanias, ele não inicia, ele não lidera um grupo de pessoas para despedir, né, as mulheres de outros povos, no caso, para mandar elas embora, né? Eles mandam embora.
separado, vai embora. Não, ele chega em quem tem a devida competência e fala com ele. E dá ideia, ele dá sugestão. É assim que a gente tem que fazer, a gente chega e dá a devida sugestão. E a incumbência era de Esdras. Esdras pensa sobre o assunto e Esdras gosta da ideia. Então, o versículo 6 mostra que Esdras gostou da ideia. O versículo 5, perdão. Ele se levantou e trouxe os principais sacerdotes, os levitas de todo Israel, e disse que faria segundo essa palavra. Vamos dar diante do Senhor, para nós fazer isso. E vocês estão comigo, porque ninguém faz nada sozinho. Talvez chama ali os líderes espirituais da época, né? Que eram os sacerdotes, mais ainda, e os levitas, que serviam o templo, né? Então tinha até mais sacerdotes que levitas na primeira imigração, vocês lembram? Que era algo bem raro. Então, vamos fazer isso? Eles vão, porque isso é correto, o certo é isso. E o mais interessante, cara, e triste, tinha pessoas ali, dentre os levitas, que estavam nessa. Tinham pessoas dentro dos sacerdotes que estavam nessa, cara. A gente tem ali 17, pelo menos, sacerdotes, em pecado, diante da liderança espiritual de Deus, em pecado. A gente tinha que dar exemplo, a gente interpreta a lei que conhece, em pecado, que conhece a história, em pecado. Isso é lamentável. E quando as igrejas, a gente não vê assim, a gente pega algumas juventudes, por exemplo, a gente vê que líder de jovens é o mais mulherengo do grupo. A gente vê que uma das líderes de jovens também está morando com todo mundo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Os caras tinham que dar um exemplo, mas eles estavam dando um mau exemplo. E isso muito provavelmente é reflexo, né? Todo o povo, às vezes, é reflexo da sua liderança, cara, das suas referências. Então, temos que dar exemplo. Todos nós temos que dar exemplo. Também nós somos referência para o mundo. E Esdras gosta da ideia. E na vida, muitas pessoas vão te dar ideias. Tem 2 ditados muito bons. Conselho, se fosse bom, era vendido. E quem não ouve conselho, ouve coitado. Eu não sei se você já ouviu esses 2 ditados na sua vida, pelo menos um deles você já deve ter ouvido. Mas são ditados contraditórios, sabe? Tem um que fala que se eu não ouvir conselho, eu sou burro, eu vou sofrer. E outro fala que se eu ficar ouvindo conselho demais, depois eu vou sofrer também. E aí? A resposta depende de quem te aconselha, cara. Depende. Tem situação que você tem que ouvir conselho. Eles ouvem o conselho. Agora, será que eles deveriam ouvir todo o conselho que chega nele? Primeiro, Secanias é um dos líderes ali também, né? Das casas de Israel. Então ele já não é qualquer um para chegar e falar. Não é qualquer pessoa aleatória. Não que uma pessoa aleatória não possa ter um bom conselho, isso é óbvio. Espera essa verdade que todo judeu mediano naquela época conseguisse enxergar esse pecado, né? E que ele próprio não estivesse nesse pecado. Então, assim. Mas tem situações que não dá para você ouvir conselho, cara. A verdade é essa. Se você fizer tudo aquilo que os outros te falarem, você vai ruir. Você não pode ir apenas aquilo que os outros falam. Então temos que ouvir conselhos em algumas situações, ter essa humildade, e Esdras dá exemplo nisso. Tem muitos líderes espirituais que não ouvem, eles são extremamente arrogantes, cara. E você vai alertar, você vai dar uma ideia, dar um conselho, apontar um erro, apontar um problema, e ele simplesmente te ignora, te responde de forma bruta. E não é assim que a coisa funciona no reino de Deus. Não é assim. Então seja como Esdras. Esdras é humilde. Cara, é verdade. Gostei da tua ideia. Ele pensou sobre também. Não vai catando tudo que me fala. Joga pra ele. Gostei da sua ideia. E é muito interessante que ele não precisou propor. E é assim que uma liderança saudável funciona. Não fica tudo nas costas do líder apenas. Outra pessoa chegou e falou, vamos fazer isso, isso e aquilo. Gostei da ideia, vamos colocar em prática. Me ajuda aí. Bora lá, Secanias. E não tudo nas costas de Esdras. Não é Esdras que propõe. Secanias propõe. E Esdras, como líder espiritual do povo da época, como se fosse um pastor, né? Ele coordena todo o movimento. Versículo 6. Então Esdras se retirou diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos que vieram do exílio, que deveriam ajuntar-se em Jerusalém. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio.
Então a gente vê aqui que Esdras, mais uma vez, né? Esse é pelo menos o segundo relato bíblico que Esdras faz um jejum, né? A gente vê que Esdras faz um primeiro jejum. Quando? Aliás, não precisa falar o capítulo, só qual foi o momento que Esdras faz o primeiro jejum? Quem lembra? O primeiro jejum de Esdras. Antes de reconstruir o templo? Quase. Antes de viajar. Ele pede segurança a Deus. E ele jejua. E aqui, ao acatar a ideia, ao reunir os sacerdotes e os levitas, falar, cara, vamos fazer isso, segundo a lei do Senhor e tal. Vamos, que Deus não dará esse negócio de desigual, não. Ele quer que usar esse caso de pessoas só do nosso povo mesmo, só quem serve ao Deus verdadeiro. Bora. Aí ele se retira, sozinho. E se prepara para a tarefa que está prestes a fazer. A preparação espiritual é muito importante, cara. Ela é sagrada. Isso para todo ministério. Vocês, quando louvor, por exemplo, vocês se preparam espiritualmente antes de cantar. Quem é da palavra, se prepara espiritualmente antes de fazer uma aula ou uma pregação. E tudo na vida, não somente no louvor ou na palavra. A gente tem que se preparar espiritualmente para tudo. Especialmente quando você vai escolher um marido ou uma esposa. Por quê? Você tem que entender que você é um ser humano com hormônios e que você vai ser tentado a se sentir atraído apenas pela beleza. Vai. Ou apenas pelo jeito legal da pessoa. Isso te cega, cara. Né? A paixão, essa explosão de hormônios que vai sendo liberada ali, ela te deixa cego. Ela te deixa irracional. Você fica ilógico. Daqui 1, 2 anos você olha pra trás e fala, cara, onde estava a cabeça? Estava perdido, estava em êxtase. Né? Tava como se tivesse drogado, praticamente. Não consigo entender o porquê eu agi assim. Então, tem lucidez, cara. E esse momento de êxtase aqui é muito importante. O jejum, você jejuar. Você tá ali, tendo vida com Deus. Se preparar antes. E ele também chorava pelos pecados de todo o povo. Aqueles voltaram do exílio. Cara, a gente foi exilado porque pecamos contra o Senhor. Aí a gente volta e pega de novo. Então, o que impede o Senhor de nos exilar de novo? Porque a gente foi para lá por causa disso. Deus nos jogou nas mãos dos nossos inimigos por conta do nosso pecado. E aí a gente volta e faz a mesma coisa, isso é, comete os mesmos erros e Deus te dá chances. E às vezes você faz com o povo de Israel. Tem uma segunda, uma terceira, uma centésima chance. Você falha. Não falhe, cara. Não falhe. E a gente vê aí que Esdras fez passar pregão. Essa expressão passar pregão, ela significa anunciar por todo o povo, né? Anunciar. Então ia com mensageiros, ou algum texto escrito, mas significa anunciar para todo mundo. E ele falou, príncipes de Israel, os cabeças, né, das casas de Israel. Eu quero falar com vocês. Vocês têm 3 dias vocês estarem aqui. Aquele que não vier em 3 dias vai ter sua casa destruída. Destruída. Tá aí no versículo 8 aí, ó. E os seus bens serão destruídos. E ele vai ser separado da congregação. Vai ser excomungado da igreja, vamos dizer assim. Devido à importância dessa reunião que Esdras convoca. E o nosso problema tá que às vezes a gente considera uma reunião importante e outra não. Toda reunião é importante, cara. A reunião ela tem um objetivo. Traçar metas, alinhar, colocar problemas. Às vezes ela tem uma pauta principal, né? A ser abordada. A gente quer ouvir a opinião das pessoas. E a reunião que foi levada muito a sério. Venham. Quem não vir vai ter sua casa destruída e seus bens serão confiscados. Mas venham para cá. Todos os príncipes. Por que 3 dias? Porque 3 dias era o tempo mínimo para percorrer a Judá naquela época. Porque era um grupo mais reduzido, né? Então o reino de Judá estava menor. Que o pessoal estava chegando no exílio, eles estavam ali mais ou menos juntos, eles não espalharam muito. Então com 3 dias era suficiente para qualquer um chegar. Então 3 dias não é um prazo. 3 dias é senso de urgência. É porque alguns dos príncipes só poderiam chegar ali em 3 dias. Entendeu? Seria 3 dias de viagem. Tipo, sei lá, a gente indo aqui para, sei lá para o Amazonas de carro, talvez gastaria 3 dias ou até menos, não sei. Então é isso. Então, então o negócio é urgente. Venham para cá. O que acontece então? Versículo 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessa coisa e por causa das grandes chuvas.
Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é seu agrado. Separai-vos os povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as suas palavras, assim nos convém fazer. Então a gente vê que o recado foi dado. E os príncipes convocam então todo o povo, falam: ó, galera, vai ter que ir lá, porque se não for lá, você vai ser afastado da congregação. E todo o povo chega ali e se ajuda diante de Esdras. Fala, galera. Só notando aqui quando ele fala que ele destruía as casas lá, ele tinha autoridade para isso? Tinha. Esdras tinha. O cara aqui no decreto do rei, lá atrás. Ele tinha autoridade. Autoridade vindo de Israel mesmo. E também, ainda tinha do rei também, né? Mas Esdras tinha autoridade para isso. Esdras aqui, ele tá com moral quase que do sumo sacerdote. Entendeu? Como se fosse ele é o líder do povo aqui na época, né? Exercendo quase que o papel de um rei, quase que, não é a mesma coisa. Então o que eles falassem ia acontecer. Até mesmo que, e detalhe, antes de falar isso, ele não pensou, ele não agiu sozinho. Ele recebeu um conselho, ele acatou o conselho, Secanias, aí ele chama a liderança espiritual, né? Chama os sacerdotes, os levitas, conversa com eles, olha a lei do Senhor, que ele conhecia a lei de Deus. Ele conhecia, o cara era versátil na lei de Deus. O pessoal, a maioria do alfabeto, o cara era escriba, né? E ele entendia. Tanto que o próprio rei reconhece ele, o rei da Síria, né? Da Pérsia. E aí, da Pérsia da Média. E aí ele, após conversar com eles, ele fala isso. Então, muito provavelmente foi algo que eles combinaram ali, né? Não foi algo assim que ele pensou e falou, não. E ele tinha essa autoridade, e ele estava respaldado ali. Até mesmo pelo sumo sacerdote, com certeza, né? Que era a principal figura religiosa da época, mas eles tinham essa autoridade. E tanto que eles foram. Não ficou ninguém para trás. Eles temeram. Aí o povo chega lá e Esdras prega para eles. E essa pregação ela é muito curta e confrontativa. Tem que ter confrontamento, cara. Tem que ter confrontamento. A pregação tem que ter confrontamento. Você tem que se sentir confrontado no seu pecado. E eles falam: ó, a gente pecou, transgredimos a lei de Deus, estamos errados. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão admitir o erro de vocês e vão se separar dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Quem está casado aí, né? Casado, com mulheres estrangeiras, se separa, delas embora. Meus irmãos, às vezes você vê que está errado, você reconhece o erro, alguém fala para você que está errado, Deus usa o pastor para pregar em cima da passagem mostrando que você está errado, usa o seu líder de jovens para falar com você, usa um amigo, usa um versículo do Instagram, usa todos os meios possíveis de comunicação para falar para você que você está errado. Você até reconhece que está errado, você, nossa, é verdade, tem que melhorar. Mas você não muda, você continua o mesmo, você não faz nada. Agora imagina o seguinte, imagina se o povo de Israel fala: beleza, Esdras, como faz no versículo 12, assim seja segundo as tuas palavras, assim vamos fazer. Reconhecemos que estamos errados, nos casamos com mulheres estrangeiras e isso não é do seu agrado. Você está certo, vamos despedir as mulheres todas. Chega na hora H, o cara não dá conta. E aí? O cara continua casado, entre aspas, com as mulheres estrangeiras. Vocês vão entender o pedaço daqui a pouco. E aí? Se você reconhecer o erro, abandone, cara. Abandone. A gente vê aqui que primeiro é reconhecer o pecado, segundo é confessar o pecado para Deus. Eu tenho que pedir perdão, na confissão você pede perdão, é automático. E terceira, ação, cara. Depois da confissão vem a ação, tem que fazer alguma coisa. Às vezes você pede perdão para Deus, perdão Senhor porque eu caí de novo. Perdão Senhor porque eu fiz isso. O que você está fazendo para não cair de novo naquele mesmo pecado? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A loucura, né, é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muda sua rotina. Se blinda, ou evita tais pessoas que fazem você pecar, por exemplo. Se blinda, cara.
Mas faça alguma coisa, mude, faça alguma coisa, mude. Não permaneça no mesmo. Ok? Mas o povo falou que ia fazer. Mas sabe o povo fez? O povo falou e fez. E rapaz, a congregação todinha, rapaz. Não faltou um. E todo mundo concordou com ela. Isso é muito raro, né? Só que infelizmente nem todos concordaram. Versículo 13 a 15. Porém, o povo é muito. Sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos essa coisa. Ora, o que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com eles anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da era do Senhor, nosso Deus, por essa coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tievá, se opuseram a essa coisa, e Mesulão e Sabetanai, levita, os apoiaram. Então o povo fala, galera, tem muita gente aqui, né? Então está chovendo, porque aquela região era mais fria, ali perto de Jerusalém, era mais fria, tinha mais chuvas. E aqui a gente estava no mês de dezembro, tá? Que era o mês de dezembro, então final de ano aí. E a gente vai ver que vai durar tanto tempo essa despedida que eles vão terminar as despedidas lá para abril, cara. Isso é bizarro, pensa. A gente começa um processo de despedir as mulheres que não deveriam estar casadas ali, né? Eram pagãs. Em dezembro, não é uma dessa aqui, ó, que é o quê? 24 de fevereiro? 22 de fevereiro, ainda estamos no processo, acabou na metade do processo quase. Tem mais 2 meses para frente. Cara, bizarro, isso é bizarro, cara. Bizarro, passou 2 meses e meio, tem mais 12 meses, mais 5 meses. Quase 5 meses para despedir todas elas. Era muita gente, mano. Era muita gente. E infelizmente nem todos concordaram. 4 homens discordam. Mas às vezes assim que a coisa funciona, né? Essa banda toca. Eu discordo completamente. 2 discordaram e eles tiveram 2 levitas para apoiar. 2 de dentro da casa de Deus, aqueles que serviam ao Senhor ali dentro do templo. E eles apoiaram isso, cara. Infelizmente, meus irmãos, a gente vai ver gente do povo de Deus apoiando atrocidades. A gente vai ver respaldar ações que deveriam estar sendo condenadas. Então, infelizmente, isso vai acontecer. A gente fica triste, a gente se assusta, a gente lamenta, mas infelizmente essas coisas vão acontecer, cara. Não tem como, infelizmente. Continuando aí, vamos fazer aquela leitura alternada, tá? Versículos 16 ao 19. 4 pessoas leem, por favor. 16? Isso. Assim o fizeram, e os que voltaram do exílio. Então, Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nessas coisas. No primeiro dia do mês, terminaram de investigar todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, Manassés, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com aperto de mão, cometeram desperdício suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro, um rebanho pela sua culpa. E aqui a gente vai ter uma das piores genealogias, se não for a pior genealogia da Bíblia, cara. Que não é bem uma genealogia, né? Eu quero dizer lista de nomes, isso. Eu quero dizer a lista de nomes, perdão. A gente vê que temos genealogias, né? A gente tem listas dos nomes daqueles que retornaram do exílio pela primeira vez, dos que retornaram do exílio, né, na segunda vez, na segunda imigração, vai ter a terceira em breve, nem isso. E que agora a gente vê a lista dos que estavam pecando. A gente chama hoje em dia, a gente não tem um exposed, né? É um exposed, de quando vaza algum sujo, algum podre de algum famoso.
algum vídeo, alguma coisa, como por exemplo o caso do Pedire, né? Fala que o do Epihai, esse é um cara, é um exposit, vazou coisas. E aqui a gente tem um exposit do povo de Deus, eles são expostos. A gente tem os nomes deles aqui registrados. Mas o objetivo aqui não é focar na exposição do pecado, esse cabelo não esconde. E sim focar aqui. Um erro pode manchar toda a sua vida, cara. Um erro pode manchar toda a sua vida. Eu vou pegar um aleatório aqui, sei lá. Quelui. Quem é Quelui? Eu não sei, eu não faço ideia. Inclusive, em cana bíblica aí, você tem que perguntar assim, não, cara, que Quelui. Tem Quelui, tem Quilino, Quileate, tem vários ali. Aqui nessa lista você encontra vários, inclusive. Eu não sei quem é Quelui, mas o povo da época sabia que era Quelui. O povo da época sabia. Agora imagina Quelui. Imagina os descendentes de Quelui, vendo que o nome do teu pai, teu avô, teu bisavô, está lá, numa lista de exposição daqueles que pecaram contra o Senhor. Que feio, rapaz. Os seus erros podem comprometer sua vida inteira, cara. O julgo desigual pode comprometer sua vida inteira. E ainda que você largue, que aliás, é melhor estar nessa lista do que naquela outra lista lá que eles discordaram, né? E continuaram no desigual. Que fase, é melhor estar aqui do que estar ainda. Mas ainda assim, mesmo que você termine o seu julgo desigual, isso pode te prejudicar a sua vida inteira. Especialmente se você tiver algum tipo de relação com a pessoa. Ficou marcado, a Bíblia fala que você só uma só carne com a pessoa. Tem que ser preocupante, a gente tem que levar a sério. Porque Deus leva a sério, a Bíblia leva isso muito a sério. Você tem que levar a sério também. O capítulo inteiro, gente, é sobre o julgo desigual, meu amigo, é o tema central. Não tem outra coisa pra você falar aqui. O foco é o julgo desigual. Graças a Deus, pastor. Deus não se agrada do julgo desigual. Ele não se agrada. É interessante que o pessoal voltou e os cabeças das famílias, os líderes ajudaram Esdras. Eles foram mudando, pessoas a pessoas, né? No dia 1º do 10º mês, que era dezembro, né? E concluíram no primeiro dia do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E aí a gente vai seguir, então, dos versículos 18 até o versículo 43, as listas. E uma coisa chama muita atenção, né? Essa é aquela parte da Bíblia que você pula, né? Ou se você não pula, você lê de qualquer jeito. Você lê, você li. Você lê o que hoje? Esdras 10. E fala 3 nomes que aparecem no sábado, porque você lê de qualquer jeito, né? Mas assim, é importante para o objeto de estudo. Estou falando que você tem que ficar lendo com muita atenção, mas também, pular é feio, hein? Pular é feio. Então vamos lá. Primeiramente, nos versículos 18 até o 22, a gente tem a lista dos sacerdotes, cara. Por isso eu pedi para vocês lerem até o 19, porque no 18 e 19 está falando dos sacerdotes. Quem lembra aí quem era Jesua? Quem lembra? Jesua, o sumo sacerdote, da época de Zorobabel. Lá em Ageu, cita ele, o sumo sacerdote de Jesua. Deus fala para ele, Deus fala para Ageu, fala para Zorobabel e para Josua. Zorobabel era o líder administrativo, né? Como se fosse o presidente da igreja, vamos dizer assim, e Josua era como se fosse o pastor, né? O líder espiritual, que era o sumo sacerdote. Então, os filhos dele, os descendentes dele, cara, bizarro, os caras estavam juntos igual, mano. Tem muito filho de pastor que tá na zica, mano. Não tô falando isso na sua causa, mas tem muito filho de pastor que, cara, é triste. Eu fico triste com os memes que existem sobre filhos de pastor. Eu conheço filhos de pastor que são uma bênção de Deus, são incríveis. Conheci um no acampamento mesmo, gente do céu. Gabriel, o menino é uma bênção, filho do pastor Wagner, lá de Acreúna. Mano, o menino é bênção de Deus, tem 13 anos. Pensa no centrado na palavra. As gincanas bíblicas lá, o cara destruía, é muito bom. Aparentemente é um bom comportamento, sem dúvida nenhuma. O cara é diferente, graças a Deus por isso. Mas infelizmente alguns são queimados, né? O baterista também é mal falado às vezes, né? Esses memes, cara, é vergonha nossa. Eu não gosto desses memes. É vergonha nossa isso aí. É vergonha. Isso é vergonha. Eu não gosto desses memes. De filho de pastor, de baterista, não gosto. Porque é vergonha do povo de Deus. É vergonha. É porque o povo de Deus faz piadinha dessas coisas, cara. Não gosto. Eu não gosto mesmo. É piadinha. É que a filha de pastor é golpe. Hã? Oi? Com baterista não vale nada. Oi? Na minha igreja não.
Na minha igreja, filho do pastor é bom, pode isso também. Glória a Deus por isso. Sua igreja está errada, cara. A gente normaliza demais o pecado, a gente brinca demais com o pecado, até faz piada com o pecado. Você nunca vê na Bíblia, em nenhum momento, alguém fazendo piada com o pecado. O pecado é uma coisa séria. Ou chora diante do pecado, faz jejum, fica debaixo de chuva, ouvindo sermão, ouvindo bronca, sendo confrontado pelo pecado. Não fica rindo, não piadinha, não. Normalizando, não. Tem uma cultura onde o baterista não vale nada. Não é isso. Não brinque com o pecado, cara. Não brinque. O povo de Deus tem que dar exemplo. E os sacerdotes são os primeiros. Os sacerdotes são os primeiros a dar exemplo. E querendo ou não, os filhos dos sacerdotes são alvos. É óbvio que são alvos. Tem um peso maior sobre eles do que uma pessoa normal. Assim como o líder tem um peso maior sobre ele. Assim como o pastor tem um peso maior sobre ele. Porque é referência, porque é exemplo. Como a gente até conversou com o pastor Juliano ontem, né? A gente tem as referências bíblicas, mas a gente também busca algumas referências aqui na Terra. Paulo fala assim de meus imitadores, eu sou de Cristo. Então Paulo fala, olha, vocês têm que imitar Cristo. Né? E às vezes vão olhar para mim também. Aquilo que eu imitar Cristo, se espere em mim. Apenas aquilo que eu imitar Cristo. O objetivo de vocês imitarem é para ser parecido com Cristo. Ele é o foco, não é eu. Mas vocês podem aproveitar alguma coisa do exemplo. E aliás, espero que eu possa fazer o mesmo. Eu não posso falar isso com vocês também. Espero que tenha algo no comportamento que seja imitável. Se não tiver, eu estou muito errado. Eu espero no fundo do coração que tenha algo no comportamento de cada um de vocês aqui que também seja imitável. Senão você está sendo cristão errado. Tem que ter algo imitável aí, cara. Tem que ter, senão está errado. Mas aqui, eles cometeram um delito. Porém, nem tudo é trevas. Eles reconhecem o seu erro. Eles reconheceram o seu erro. É verdade. Humildade, né? Teve 2 levitas que discordou, mas a maioria do povo, né? 99% é verdade. Erramos. Vacilamos. Vamos fazer alguma coisa então, cara. Vamos fazer alguma coisa. E Deus sempre dá uma chance de reconstruir. É interessante que o livro da reconstrução, ele começa falando sobre a reconstrução de um templo. De pedras, de argila, de utensílios de ouro. E ele termina com a reconstrução espiritual de um povo, que é o principal. Você voltando a Deus, reconhecendo seus pecados, abandonando seus delitos, despedindo suas mulheres, lembrando de se casado, e até mesmo seus filhos, cara. Até os filhos que vieram da desobediência, manda embora, vai embora a mulher com os meninos. Mas calma, que eles não foram embora de qualquer jeito, tá? Foram embora segundo a lei. Então eles foram, mandou o pessoal embora com muito cuidado, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos, foi, né, com muito cuidado. Não sei se fala, às vezes eu não prestei atenção, mas tem umas meninas na parte de quantas mulheres e crianças foram embora? Fala. Calma, lá no versículo. Não fala, não? Não é porque a contagem, né? Foram mais de 100. Agora, o Juliano pra mim falava, cara. Não é contagem. É contagem. Mas foram mais de 100, cara. Foi muita gente, mano. 100 pessoas. Isso. É muita gente. De nem 2. Nenhuma, aliás. É muita gente. Deixa eu ver se o seu chat comenta aqui a quantidade. Não, o seu chat não comenta a quantidade, cara. Eu sei que foram, dos sacerdotes, eram 17, se não me engano. Dos levitas, 14. Todo o povo, 80 e... 81. Não foi 80, foi mais de 80. Então a gente vamos fazer a conta aí rapidinho, todo mundo junto? 80, mas não foi bem 80, mais 14 mais 17, dá 31. 85, mais 14, mais 17. 116, 120 Não, foi 117, então não foi 80, foi 81. Isso, 81. Foram 117 ao todo, lembrei. 117, cara. Cara, quando eu tava pensando, 117, não, pô, 117 tinha umas 10 mil pessoas, sei lá. Cara, 50 mil pessoas voltaram. Cara, são 117 famílias. Imagina uma igreja formada por 117 famílias. Vai ser uma igreja gigante. Tem o marido e tem a esposa, né? Então de 117 foram para 234 membros. Fácil. Alguns têm filhos. É uma igreja, é papo de uma igreja com mais de 300 membros, no mínimo, jogando por alto. Naquela época tinha muitos filhos, cara. São famílias. Tá errado, corta o erro e vai embora. 117 foram despedidos. É contagem. Eu li em algum comentário teológico, para mim estava na Bíblia, né? Confundi.
Mas é contagem, só você contar assim, vai contar obviamente, né? Quem vai contar, a gente confia na contagem, mas quando você lê, você tem uma noção que o número passa de 100 mesmo, cara. Então nessa primeira lista, os sacerdotes, depois os levitas, dos versículos 23 até o 24. E a gente vê aqui, né, Alessio, versículo 24, que dos cantores tinha gente também. Não seja Eliasibe, viu, Alessio? Não seja Eliasibe. Era cantor no templo, cantava para Deus. A boca era de Deus no templo, mas lá de fora não é pagano. Não faz isso não, ó. Vaza fora. A gente vê que até os porteiros do templo estavam envolvidos nisso aí, né, cara? E por fim, dos versículos 25 até o versículo 43, um antes, todo Israel. Que a maior parte, 81 nomes são citados ali, cara. E isso é muito triste. É muito triste saber disso. Mas a gente fica feliz em ver que o povo reconheceu o pecado. Em ver que eles fizeram isso aqui, ó. Pegaram e viraram a página da sua história. E eles vão seguir em frente. E o versículo 44 finaliza dizendo: todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras. Alguns dos pais tinham filhos dessas mulheres. Que pecado. Que mal que aconteceu. E que não deveria ter acontecido. Então, todas as mulheres foram despedidas. E o povo então foi restaurado. E a gente vai continuar depois a história com Neemias, capítulo 1. Lembrando que ela é uma continuação direta. E Neemias é da terceira imigração. Aí só relembrando, a primeira imigração acontece em 576 a.C. com Zorobabel, a segunda em 458 a.C. com Esdras, né? Acontece alguns anos depois. E a de Neemias é bem próxima ali, 14 anos depois, em 444 a.C. acontece a chamada terceira imigração que a gente vai estar acompanhando. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter em mente isso. E a gente leva com seriedade o desigual. E muitas vezes o seu pecado pode não ser o julgo desigual, né? Os que estão aqui presentes nessa sala, por exemplo, temos 3 que estão no relacionamento. Eu, o Caleb e a Jéssica também são casados, eu tenho minha namorada, a gente já esse relacionamento. A gente já teve o nosso período de solteirice, já tivemos. Mas nem sempre o nosso erro é apenas o julgo desigual. Talvez o seu erro seja idolatria, seja não dedicar ao Senhor da forma correta, seja preguiça, talvez seja gula, seja ira, né? Alguns pecados capitais, alguns outros pecados estão na Bíblia. Talvez o seu pecado principal seja orgulho, seja arrogância, seja ignorância, seja não reconhecer os seus pecados. Com esses 4 homens mencionados aqui que discordaram. Cara, uma assembleia como essa, discordar do que está sendo dito, mostra que você está longe de Deus. Você está longe de Deus. Se você não consegue reconhecer os pecados, cara, erramos. Passa aí. Você está longe de Deus. Antes de ser um pouco enjoado, chato, Deus não ficou contente com essa decisão que eles tomaram. Não. Certo? Mas foi o correto. Foi o correto. Porque, por causa do jogo desigual, nós falamos, essas mulheres eram de outros povos. Certo? Isso. Eram pagãs, então? Todas, sem exceção. Sem exceção. Então não serviam a Deus de forma alguma. Não se deve deixar Então, esse foi o ponto-chave do problema. Isso. E eu vou falar sobre o divórcio também. Vou falar agora, né? Mas esse é o ponto de virada, velho. Elas estão pagando. É porque você entende? A estatística do jogo desigual, ela é desfavorável. Igual a namoro evangelista. Não, mas ela começou a vir pra igreja que namorou comigo. Cara, quando vocês terminarem, ela vai estar na igreja, aí veio uma frase que o Marcelo uma vez perguntou pro Felipe. O Felipe falou uma coisa e a gente chegou numa frase juntos. Não, quero uma menina. Não quero uma menina que vai na igreja por minha causa. Quero uma menina que já vai na igreja por causa de Cristo e para eu encontrar lá. E é isso que tem que procurar. Não procurar um cara que já vai na igreja por causa de Cristo, não é por sua causa. Não é que você chamou que ele está na igreja. Se você tem que chamar, ele está errado. Está muito errado. Atenção, ele já frequenta, já tem vida com Deus. Entendeu? Então elas eram paganas. Qual que é a tendência, galera? O povo de Israel dessa época, vamos esquecer todo o resto da Bíblia, vamos pegar só a história que acontece ali, no caso do Antigo Testamento, né? Que é a última história. Elas puxaram os israelitas Para transgressão. Salomão, mais sábio. Mulher derrubou o cara, pô. Mulheres, no plural.
Comandou construir templo, vários reis, templo para Deus, para agradar a mulher, gado demais. Gado demais. Ia virar tudo que é antes, então. Exato, e por esse motivo eles foram embora. Entendi. Vocês estão mais no mesmo erro? Ei, não, a gente errou, Senhor, perdoa-nos, manda elas embora. Agora tá, divórcio e julgo desigual. Deus abomina mais o divórcio do que o desigual. Eu falei, vocês não começam a aula, tem um 7, cara. Deus prefere que continue aqui. Deus não quer divórcio, em hipótese, não se divorcie. Então, o divórcio, ele serve para você escolher muito melhor o seu casamento, cara, seu cônjuge. Porque Deus não quer que você se divorcie. Você olha para uma pessoa, é com ela que eu vou casar, é com ele que eu vou casar. Sem certeza disso, porque casou, acabou. Casou, acabou. A ideia é continuar, menos que, aí tem as exceções, né? O cara bate em você, ou, sei lá, você foi traído, mulher te traiu, um te traiu, beleza, né? Mas, no geral, não. Mas por que então a ordem foi para que eles divorciassem? Deus se agradou disso? Não é apenas, tem todo um contexto de Novo Testamento, Antigo Testamento, mas não é isso. Isso não é muito por esse lado. O termo para despedir aqui, né? O termo para, aliás, cadê? Deixa eu achar o versículo certinho, para falar certo. Isso, 18. O termo que fala para casar com mulheres estrangeiras. E o termo para despedir, cadê ele aparece? 19, né? Isso, no 19, boa. No 18, o termo para casar com mulheres. E no 19, o termo para despedir mulheres, ele não é um termo usual no hebraico. Não é um termo para casamento original que tinha no hebraico. Entendeu? E o para despedir não é um termo usual para divórcio. O que isso significa? Que era uma união estável, vamos usar a linguagem de hoje. Eles estavam casados, era pior ainda, eles estavam amigados, né? Eles não estavam assim, casados de fato, não foi tipo um divórcio. Por mais que na cultura da época, Como se tivesse só juntado. só juntado. Eu não falei, mas eu imaginei isso mesmo, tipo assim. Talvez eles não estavam casados como na lei verdadeira mesmo. Talvez aí Deus talvez Deus agradou, né, por eles separar aqui. Mas estavam casados, como se disseram da lei. Isso faz muito sentido. E a pessoa bem, exatamente, eles não estavam casados de acordo com a lei de Deus, de fato. Então, então tem alguns teólogos vão apontar isso, que não foi um divórcio. Tudo errado. Que não foi um divórcio. Mas aí também, mesmo contra isso, vamos supor que a gente estivessem casados mesmo se foi divórcio. A gente sabe que Deus coloca o divórcio como bem mais abominável do que o julgo desigual. Mas, aí quando a gente olha o pano de fundo do Antigo Testamento, quando a gente olha por que eles foram exilados, porque eles estão reconstruindo o negócio, aí você entende porque Deus levou com seriedade a gravidade do problema. É uma chamada reincidência, né, cara? Uma vez que você se arrependeu, você confessou seu pecado, você se arrepende, muda de vida, depois você é reincidente, Deus dá uma nova chance, você é reincidente, isso é um problema, né? Isso é um problema. Você não se relacionaria com uma pessoa assim. Eu não confiaria na pessoa. Eu confio na pessoa, a pessoa pediu desculpa, perdão, fez de novo, e de novo, entendeu? Então tem todo um pano de fundo ali, né? Deus não quer que a corrupção se espalhe em Israel, porque esses 117 mulheres estrangeiras pode parecer pouco, mas aliás, aqueles 4 discordaram, com certeza, 121, né? Com certeza, podem corromper toda a nação. A gente já viu uma mulher corromper a nação inteira. Entendeu? Uma mulher pagã. Homens também, cara. Nossa, mulher, porque o homem tem que ser um líder. Aqueles que discordaram, aqueles 4 lá que discordaram, mesmo assim as mulheres meteu o pé e eles também meteram ou não? A Bíblia não fala o que aconteceu. Mas eu tenho uma teoria. Eu não vi ninguém comentando sobre isso, sendo sincero. Mas penso eu que eles foram afastados da congregação, esses caras. Porque eles não obedecer a lei do Senhor. Baseado em quê? Baseado no que a gente viu no Êxodo 10. Ele fala que quem não obedecesse a ordem de vir para a reunião ia ser afastado de suas casas destruídas. Talvez não destruiu a casa deles, mas afastou, falando, então se vocês não concordam, vai embora. Porque essa é a ordem de Deus, tirar o mal de Israel, é tirar. Por isso, quando conquistar outros povos, você não vai compactuar com eles, você vai tirar. E aqui a gente vê o jogo desigual em termos de casamento, mas Deus não queria também essa união em termos de amizade também não, cara. E aí tá, agora vamos pegar um equilíbrio aqui, né? Tem aquele cristão que é apático, comum, eu não me misturo com essa gentalha.
Tem aquele cristão que ele abraça tanto mundo que tem hora que você, cara, é cristão mesmo, tipo assim. Nós, enquanto somos chamados, não para ser monges, em um monastério, isolados, refletindo as coisas da vida. Nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Vocês são sal na terra, luz do mundo, a gente tem que estar no mundo. Jesus, ele comia com os pecadores, com os publicanos, ele estava nas prostitutas o tempo todo, ele estava ali com essa galera, sendo luz, não se prostituindo, não cometendo os mesmos pecados, não cobrando imposto dos judeus, não falando mal dos outros. Ele estava ali para ser luz, para dar exemplo, para ensinar, para levar cura às multidões. E você tem que ser assim também. Ele é fácil para orando, que equilibra as coisas. Você pode estar com porcos, andar com porcos, mas você não vai entrar na pocilda, né? Na lama com eles, no chiqueiro. No chiqueiro você não entra. Se é cristão, tem limites. Tem limites. Então você não pode olhar para os porcos, né? Cara, não vou me relacionar. Não. Preciso olhar para eles mesmo, cara. Você não vai elitizar ninguém. Se relacione. Até mesmo que você está obrigado no seu trabalho, sua faculdade, sua escola, onde você estiver. A gente tem que falar mas cuidado com essa relação, cara. A gente às vezes olha somente para um jogo desigual em termos de casamento, mas essa relação também corrompe. E a gente acompanha isso na história de Israel. Essa união. É tanto que o versículo ele dá ênfase no casamento, mas o texto bíblico ele não fala só do casamento. Ele fala de outros povos que também estavam juntos deveriam estar. Isso é, não, tadinha, é tão gente boa, né? Vamos, não. Afasta-se. Diferencia o que é sagrado, diferencia o que é chamado. Então você vai se afastar, tudo bem, é lógico, não tem nenhum problema. Igual a gente está prestes aí com o futebol ali, vai ter um monte de gente que fica pagando ali. A gente às vezes diz que isso não é. E qual o problema? A gente joga bola, termina o futebol, às vezes toma uma copa, uma coisa assim, não tem nenhum problema, cara. A gente precisa estar junto às pessoas, inclusive. Aí agora a gente faz mais coisa que elas. Eu ando, né? Já andei mais ainda, principalmente com pessoas que usam pódios, eu não usei pódio. Entende? Então essa é a diferença, você não pode se misturar com eles. Você é diferente. E é você que tem que se lembrar disso. E se algum dia você transgredir isso, se arrependa, como a gente viu. Fale com Deus. Confesse o pecado diante do Senhor. Deus quer que você confesse. E finalize com o texto bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém?